Essa é para o pessoal que pediu juros simples. Cara, é simples mesmo. Eu juro. Juros simples é bastante simples. Claro que o aluno precisa conhecer um pouquinho de porcentagem. Bom, como é que funciona a brincadeira? Vamos pensar que tu pegou R$1.000, certo? Que tu tinha sobrando e fizesse uma aplicação. Essa aplicação estava prometendo 2% ao mês, certo? É o que a gente chama de taxa de juro, certo? Taxa de juros. A nossa taxa de juros, às vezes o pessoal chama de I, pode chamar de T se tu quiser, eu vou chamar de I, que é o clássico. Taxa de juros 2% ao mês. A M ali significa ao mês. A tua expectativa era deixar esse dinheiro por 5 meses. Então é o tempo que o teu dinheiro vai ficar aplicado. Tempo. Vou chamar de T, né? De tempo. 5 meses. 5 meses. Bom, observa que a taxa de juros está ao mês, certo? E o T está em meses, o que está coerente. Caso não houvesse coerência, eu deveria transformar para haver coerência. A pergunta é, qual será o montante no final do período e qual será os juros no final do período? Os juros nós vamos chamar de J, o montante de M. E esse R$1.000 que tu tinha é o que a gente chama de capital. Capital que tu tinha para investir, C igual a R$1.000. Então a primeira coisa para a gente começar a se familiarizar com juros simples é ter essa nomenclatura na mente. O dinheiro que tu começa a fazer uma aplicação chama-se capital, e a gente representa pela letra C. Taxa de juros pode ser ao mês, ao dia, ao ano. Eu representei por I, foi 2% ao mês. O tempo foi um tempo de 5 meses de aplicação. Montante é a soma do teu capital com os juros. E juro é o quanto rendeu o teu dinheiro a partir dessa taxa, certo? Então uma coisa importante de se saber é que o montante é sempre o capital mais os juros. Bom, a primeira tarefa seria calcular qual foi o juro. E já que nós estamos pensando em juros simples, cada mês que se passar, aquela taxa vai atuar no capital e no próximo mês vai acontecer o mesmo fenômeno. Ou seja, eu não vou pegar o juro do primeiro mês e acumular no capital, certo? Para atuar a taxa de juro mais uma vez. O que eu quero te dizer é o seguinte, no primeiro mês eu vou pegar os meus R$1.000 e vou multiplicar por 2% para ver qual foi o rendimento. Primeiro mês. O meu rendimento, então, os juros daquele primeiro mês, seria 1.000 que multiplica 2 sobre 100, porcentagem, né? Deu 20. Os juros do primeiro mês deu R$20. O fato de ser juros simples me diz que no segundo mês vai acontecer a mesma coisa, os juros de novo vai dar 20. E no terceiro mês também o juro vai dar 20. Portanto, nos juros simples, eu só preciso ver quantos meses a coisa vai acontecer para pegar esse juro de R$20 por mês e multiplicar por 5. Ou seja, o juro total vai dar R$100. Só que a ideia aqui na aula é futuramente a gente não precisar fazer na marra a conta. Já respondi, né? Respondi quais foram os juros, que foram R$100, e o montante, portanto, é o capital mais os juros. O montante seria R$1.000 mais 100, R$1.100 seria o montante. Para que a gente possa fazer isso de maneira mais prática, basta a gente perceber que sempre que eu quiser calcular os juros, se eles forem juros simples, basta eu pegar o capital que foi aplicado, multiplicar pela taxa de juro
multiplicar pela taxa de juro sem a porcentagem, né? Observem que eu tirei a porcentagem, né? E multiplicar pelo tempo que ficou o dinheiro aplicado. Foram 5 meses, né? Por isso, vezes T. Nós poderíamos dizer que é assim a fórmula dos juros simples. Alguns materiais vão dizer que o juro é CIT sobre 100. Eu não gosto particularmente de colocar o sobre 100, que eu colocar o sobre 100 eu estar dizendo o seguinte, ó, já que tu não sabe o que significa aquilo ali, já que tu não sabe que porcento significa porcento, então eu vou te lembrar. Por isso que eu não gosto de colocar aquele 100 ali. Eu prefiro que o aluno se vire em colocar a taxa de juros da forma adequada, que seria 100 a porcentagem. Afinal, não faria sentido escrever 2.000% de juro, né? Não faz sentido escrever 1.000 vezes 2%, deu 2.000%. Então eu elimino sempre a porcentagem. E se eu precisar calcular um montante, é só lembrar que o montante é o teu dinheiro inicial mais o que os juros renderam. Então observe que da próxima vez eu simplesmente vou pegar o meu capital aplicado, vou pegar a taxa de juro, 2%, vou pegar o tempo de aplicação, 5 meses, e automaticamente já vem a resposta. Vou cortar os zerinhos, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100. Ou seja, não preciso calcular na marra, fazer 1.000 vezes 2%, perceber que todos os meses serão iguais e depois multiplicar por 5. Certo? Juros simples, CIT. Aplica o CIT, vai dar tudo certo. Agora, também não me serve tu decorar que juros simples é CIT e não entender o que está acontecendo. Eu prefiro que tu faça sempre na munheca, devagarzinho, pensando, usando bom senso, do que decorar uma fórmula que tu não entende. Beleza? Se tu entender, vai acontecer que nem aconteceu comigo. Quando me pediram aula de juros simples, eu não precisei pegar um livro e reestudar juros simples. Eu precisei só parar para pensar um pouquinho, para me lembrar da fórmula. Certo? Juro complexo é mais bonito, hein? Certo? Juros compostos, não é juros complexos. Eles não são complexos, eles são só compostos, um pouco mais apimentados. Na sequência já vou mostrar para vocês juros compostos ou juros sobre juros. Um beijo!